Olá, eu sou o professor Cido, este é o canal Cido Assis. Hoje, quarta-feira, dia 6 de novembro. E ontem tivemos a eleição nos Estados Unidos para a presidência da República, a disputa mais assim esperada, né, entre o Donald Trump e a Kamala Harris. Ou seja, a disputa entre os democratas e os republicanos. E acabou dando melhor para os republicanos, com a volta do Donald Trump. Esse vídeo, eu gostaria de trazer aqui uma reflexão importante para nós fazermos assim uma análise um pouco mais ampla, não diz respeito apenas ali à eleição dos Estados Unidos, mas de uma forma um pouco mais ampla que pode chegar até aqui, o Brasil. A gente precisa entender algumas coisas aí, pessoal. E eu quero chamar a atenção porque eu vou trazer aqui uma análise que, a meu ver, difere de muitas análises que vocês já têm visto por aí, principalmente nas redes sociais. E eu vou justificar o porquê, vou tentar aqui convencer vocês desse tipo de pensamento que eu tenho, esse tipo de análise, esse tipo de reflexão que eu tenho, um pouco que difere e muito de muitas análises que eu já vi nas redes sociais. Antes, porém, eu queria até mostrar aqui no meu canal, eu tinha feito um vídeo falando a respeito da eleição nos Estados Unidos. O vídeo que é esse, onde está o Trump aí, né? Esse vídeo, o que irá mudar no mundo se Trump conseguir, né, conseguisse ganhar as eleições. E ele conseguiu, tá bom? Eu até coloquei aqui na capa, e se o Trump voltar, né? Então tá aí. Aí vocês assistem, é interessante assistir esse vídeo, tá? Até um pouco antes desse daqui. Esse aqui pode servir até de complemento a esse outro vídeo que eu fiz. Eu vou primeiramente, assim, trazer aqui o que a gente ouve por aí, né? De muitas análises, inclusive especialistas. O que é mais comum? Do porquê que, por exemplo, que o Trump ganhou as eleições lá nos Estados Unidos e não a Kamala Harris, né? Muitas análises que vocês veem por aí diz respeito, assim, por exemplo, questões econômicas lá dos Estados Unidos, como o Biden, né, e a Kamala Harris, que é a vice, né, do Biden. Então, que a economia interna, principalmente dos Estados Unidos, não estava bem. Estava uma realidade, assim, mostrando uma realidade muito difícil, economicamente falando, e que a maioria da população norte-americana estava sentindo todo o drama, tá? Ah, por exemplo, questão de moradia, de aluguel, de questões habitacionais, é um de uma das coisas assim que eu ouvi falar. Também ouvi falar que disse que aumentou mais o número de pessoas morando na rua e assim por diante. Ou seja, uma crise econômica nos Estados Unidos é um pouco generalizada. E aí muita gente também de uma classe média, de uma classe um pouco mais elevada, reclamando também em relação à política adotada por Joe Biden. Esse tipo de situação realmente chama a atenção. Chama a atenção que possivelmente pode ser que isso tenha feito com que as pessoas não votassem, por exemplo, em Kamala Harris e votassem no Trump, o Donald Trump. Apesar de tudo que a gente possa perceber, né, o, o que foi, né, o Trump quando ele esteve como presidente lá dos Estados Unidos. A gente sabe do extremismo do Trump, enfim, tudo que já se sabe a respeito do Trump, que não é coisa boa. Nunca foi, né? Coisa boa. E aí então fica sempre essa pergunta que todo mundo de repente faz, né? Mas por quê? Por que que de repente um grande número de norte-americanos tenderam então, né, para votar no Donald Trump, a eleger o Donald Trump? Preferiram, né, trazer o Trump de volta à presidência lá dos Estados Unidos. Eu já ouvi, inclusive, até análise de
gente assim, bem especializada, falando inclusive que disse que o Donald Trump traz mais segurança. O Donald Trump traz mais segurança. Não sei em que sentido que o Donald Trump poderia trazer mais segurança aos norte-americanos, né? Não encaro por aí, não consigo ver, enxergar esse tipo de situação de segurança com o Trump. Pelo que a gente já sabe o que é o Trump e o que vai ser, inclusive, o seu governo. Então acho que a coisa não anda muito por aí, não. Eu tenho uma outra análise que é o seguinte, que não apenas esse tipo de situação está acontecendo nos Estados Unidos, mas está acontecendo no Brasil. E veja lá, futuramente, o que poderá acontecer aqui no Brasil em 2026. Né? Em 2026. Tem uma jogada aí, em escala mundial, e que muita gente não está percebendo essa jogada. E eu até diria para vocês assim, que o capital, os que comandam o capital no mundo, internamente no Brasil e também no mundo, eles sempre tiveram mecanismos, meios para poder utilizar desses mecanismos, desses meios, para poder enganar a população. Acontece que nós tínhamos outros mecanismos no passado, né? A televisão era um dos mecanismos mais apropriados que nós tivemos aí durante um bom tempo. Os meios de comunicação, que eles acabavam utilizando esses meios de comunicação, eles usavam desses mecanismos. Hoje, o uso está aqui. A internet, as redes sociais. Então vejam bem, os Estados Unidos, eu faço uma análise da seguinte maneira. Quem ganhou a eleição nos Estados Unidos, e o Trump é apenas um representativo, a meu ver, quem ganhou são os bilionários, esses grandes capitalistas. E aí, para um bom entendedor, para a gente poder entender a situação, Elon Musk, por exemplo, é um desses. Eu até atribuiria que quem ganhou as eleições nos Estados Unidos foi o Elon Musk. Vejam só, o Elon Musk que ganhou as eleições nos Estados Unidos. E não apenas ele. Junto com ele, mais outro, Steve Bannon e companhia, que nós já conhecemos. A gente tem que entender que é o seguinte, para poder eleger ou reeleger membros assim da extrema direita, tá? E aí a gente tem que entender o porquê também de esse interesse pela extrema direita, que esse capital internacional, esses grupos capitalistas mundiais, eles estão interessados na extrema direita, porque a extrema direita favorece muito mais a eles. Isso não tem o que discutir. O favorecimento da extrema-direita a esses grandes multimilionários, multibilionários mundiais é inegável. É inegável isso. Tanto, por exemplo, no Brasil, tanto em nível internacional. Tanto é que, para vocês poderem entenderem, durante a pandemia, em que até o Trump esteve lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil o Bolsonaro, as grandes empresas, eu vou dar um exemplo para vocês. Os bancos, esses bancos, os mais considerados, né? Esses bancos internacionais, bancos nacionais, eles lucraram muito mais durante a pandemia. Tinha muita gente economicamente perdendo muita coisa, mas eles não. Eles conseguiram enriquecer e muito. E assim também na escala internacional a mesma coisa. Essa gente ganhou muito dinheiro. Aumentaram muito mais o capital dessa gente. Essa eleição, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que elegeu o Donald Trump, o que teve de investimento milionário na campanha
de Trump não é brincadeira. E aqui eu estou trazendo aqui o Elon Musk. O Elon Musk investiu milhões na campanha de Trump e a sua rede, que é o X, a plataforma X, ficou assim à disposição para a disseminação de, tanto é que já tem pesquisas que mostram sobre isso, a disseminação de fake news contra a Kamala Harris. Tá certo? Então eu não estou nem aqui fazendo comentários sobre a questão da fake news, porque a fake news também é o que faz parte desse povo. Os milionários aí, os donos do capital, essa coisa toda, eles então se aproveitam desse mecanismo, por isso que eu estou querendo chegar a esse mecanismo atual, que é isso daqui, ó, que são as redes sociais, para poder disseminar fake news, para poder jogar no ar uma série de mentiras contra o adversário. O que está acontecendo? Para a gente poder entender. É que o capital internacional, ele está assim, investindo pesado mesmo, para que esses grupos da extrema-direita consigam ganhar as eleições. Então, quer dizer, por que eu estou contando toda essa história para vocês aqui? Porque toda essa questão que todo mundo tenta, às vezes, até me convencer, de que, o Joe Biden, ele foi muito problemático, ele foi um político não sei de que maneira, que a gente já sabe dessa novela, do imperialismo americano. A gente sabe que o Biden não é figura que se cheira. Né? Com relação à questão da guerra lá de Israel contra a Palestina. Um sujeito totalmente desumano, que não cumpre os direitos humanos e assim por diante. A gente sabe de tudo isso. A Kamala Harris é uma mulher, seria uma outra pessoa que a gente não pode julgar que ela, enquanto presidente, enquanto presidenta dos Estados Unidos, seria ipsiliter igualzinho o Joe Biden. Ela poderia ser diferente, apesar de adotar a mesma prática do Império Americano. Tudo bem. Mas é que eu estou tentando trazer aqui para vocês é o seguinte. Numa outra situação diferente, a Kamala Harris poderia ganhar essas eleições. Mas com esse modelo, o que se apresentou ali durante a campanha, também na eleição lá nos Estados Unidos, nesse investimento pesado desses grupos, esses grupos riquíssimos, que o Elon Musk é um deles. Então, nesse investimento pesado, acabou favorecendo, então, a eleição do Trump. A eleição do Trump, então, por isso que eu vejo assim, ao mesmo tempo, é um ganho para o Elon Musk. Com toda certeza, é um ganho. Quem ganhou essas eleições foi o Elon Musk. A gente pode dizer assim? Ou o Elon Musk representando esse capital internacional, essa força internacional. Né? Eu digo tudo isso porque as pessoas, isso já é muito perceptível, elas são muito levadas pela mentira, elas são muito levadas pelas fake news. Infelizmente, essa é a situação. E quando há um grande investimento em cima disso, o candidato, como no caso o Trump, aqui no Brasil, a gente viu aí muitos candidatos da direita, até da extrema-direita, ganhando eleições nos municípios. E em vários lugares pode acontecer isso. Porque se você prestar atenção, a grana que corre solto nesse meio todo aí, e que é muito aquele de quem pode mais, quem tem mais, é que vai conseguir ganhar. A política aqui no Brasil já ficou uma coisa assim até engraçada, né? Se você não tem dinheiro, se você não tem condições, com toda certeza você não consegue se eleger. Para nada. Então, já fica aquele mote, já fica aquela coisa assim de que ganha a eleição quem tem mais condições. Quem tem mais dinheiro, quem tem mais. E aí você tem uns investimentos pesados em cima disso. E aí, com isso, então, para encerrar aqui o nosso papo,
a extrema-direita, ela vai ganhando espaço nos Estados Unidos, vai ganhando na Europa, vai ganhando aqui no Brasil também. Tá aí o Bolsonaro inelegível, mas a gente não sabe o que pode acontecer para o futuro. Vai ganhando esse fôlego, vai ganhando força e tudo mais, porque esse investimento pesado em cima de mentiras, de fake news, essa capacidade que esse povo todo tem de, sabe, de inverter toda a situação, a realidade, traz uma realidade invertida, mostrando como se essa realidade, uma realidade não verdadeira, mas como se ela fosse verdade. Essa é a pós-verdade. Nós vivemos no mundo da pós-verdade, não é no mundo da verdade. O mundo da pós-verdade é o mundo da mentira, é o mundo da enganação, é o mundo das fake news. Essa gente tem a capacidade, inclusive, até de passar para a população uma versão de um determinado político que não beneficiou nada ali a sua cidade. Ele foi o responsável, inclusive, por tragédias que aconteceram ali naquela cidade. Essa gente tem a capacidade de mostrar para a população que esse sujeito, que é o causador, que é a pessoa irresponsável, que ele acaba passando como se ele fosse uma pessoa responsável, como se ele fosse uma pessoa do bem e assim por diante. É o que aconteceu em Porto Alegre, é o que aconteceu em São Paulo, com a eleição do Nunes. A eleição em Porto Alegre, lá do Sebastião Melo, a reeleição do Sebastião Melo. Quer dizer, as pessoas, quando têm a notícia, elas até sabem da sujeirada, da bandidagem ou qualquer coisa assim, da pessoa, mas quando chega o dia da eleição, todo esse investimento, todo esse foco, essa coisa que engana todo mundo, ela consegue passar uma outra versão. E a pessoa acaba saindo, então, como se ela fosse uma pessoa boa. Ela fosse do bem. Aí, quando chega lá na frente, as pessoas assustam. Vê a maldade que a pessoa está fazendo. Fala, nossa, mas eu não sabia. Não é que não sabia, é que você foi enganado. Olha o que o Tarcísio está fazendo em São Paulo. Com os educadores, com os professores. Com a educação também. Querendo privatizar a educação em São Paulo. Então, e aí depois chega lá na frente, ainda vão dizer que o Tarcísio é gente boa. Que ele é bonzinho, que ele é um cara que ele olha para a população. Porque eles têm toda uma máquina, todo um poder na mão, que é capaz de passar essa mensagem distorcida, mentirosa, para a população. Então é isso, a meu ver, que está acontecendo no nosso mundo. Não é outra coisa. É todo esse poderio, esse investimento do capital internacional, e que hoje ficou muito difícil, porque o acesso à questão das redes sociais e a enxurrada de informações que provém das redes sociais. E aí eles acabam levando a melhor do que o pessoal da esquerda. Essa é a grande realidade. Infelizmente, esse tipo de situação, ao meu ver, vai durar muito tempo. E olha, fiquemos de olho para 2026. Que muita gente acreditando que o Lula, que é o candidato possível que tem ainda até o momento, é o Lula, para essa disputa, para dar continuidade a esses projetos, essa coisa toda, né? E assim a coisa é dessa maneira que a coisa vai caminhando, e é igual eu fico vendo também, assim, muita gente que fala mal do Lula. Por quê? Porque a mensagem que é passada, a fake news, as distorções, que é nas redes sociais, a gente vê demais isso, o investimento que tem em cima disso. Então você acaba pegando o lado mais negativo, você não vê o lado positivo. Tem muita coisa positiva acontecendo no governo Lula. Mas esse lado positivo não é visto.
Ele não é propalado, ele não atinge a grande massa não consegue entender. E aí quando a população vai no supermercado, vai no seu dia a dia, vê algumas coisas que não tá fácil, que tá difícil, vai culpar o governo Lula, vai culpar as esquerdas. Não consegue entender que o Lula também depende, por exemplo, de um banco central, depende de taxas de juros, depende de uma série de coisas para que ele consiga encaminhar melhor a economia no país. As pessoas não conseguem perceber esse jogo. Aí quando chega um período eleitoral, elege o pior. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.